Olá, espero que você esteja bem. Vida bem-sucedida. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração em Vida. Meu desejo é que você venha ser edificado e venha ter uma vida bem-sucedida. Êxodo capítulo 33, versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés, dentro das suas limitações humanas, pois não há ninguém perfeito, nem Moisés, ninguém, o único perfeito que viveu nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, Moisés, dentro de suas limitações humanas, estava agradando a Deus. E como resultado, o Senhor Deus disse: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: o que você está pedindo a Deus? A segunda pergunta é: será que você tem agradado a Deus? A primeira pergunta, ela é fácil de responder: o que temos pedido a Deus? Mas a segunda pergunta é um pouco mais difícil de responder, porque envolve Deus. Envolve Deus. Parece que estamos mais focados em nossos pedidos, em nossas necessidades, em que Deus nos atenda, nos ajude, do que em saber se estamos agradando a Deus ou não. Davi tinha essa preocupação. No Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha essa preocupação. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou no caminho certo? Então Davi, ele expressava isso diante de Deus. Agora, uma terceira pergunta: como podemos agradar a Deus? Porque nós vimos que o Senhor disse para Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Então, se Deus estava concedendo o pedido de Moisés, porque Moisés estava agradando a Deus, então como que nós podemos agradar a Deus? E eu separei 3 questõezinhas aqui, simples. A primeira é: como que nós podemos agradar a Deus? Acreditando em Deus, crendo em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé não vamos agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós acreditamos em Deus. Sabe, meus irmãos, nós não podemos apenas ver para crer. Foi isso que aconteceu com Tomé. Quando ele viu Jesus ressuscitado, ele creu, mas o Senhor Jesus disse: mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Por isso, se temos a intenção de agradar a Deus, precisamos acreditar que Ele existe e que Ele é real. Se não acreditar em Deus, não há como agradar a Deus. Mas em segundo lugar, como é que nós podemos agradar a Deus? Não sendo pessoas covardes. Não sendo covarde. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, mas não de covardia.
Covardia não vem de Deus. E eu não posso ser covarde, porque isso não agrada a Deus. Sabe, quando Josué começa o seu ministério, Deus diz uma palavra para ele interessante. Ele diz: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É o que Deus estava recomendando para Josué, para liderar o povo na conquista da terra prometida. Também, meus irmãos, algo interessante é que quando os inimigos se levantaram contra o povo de Deus, então Gideão é chamado por Deus para enfrentar os inimigos. Então Gideão, ele fala com Deus, e Deus fala para ele arregimentar pessoas, e ele consegue então ajuntar 32 mil homens. Mas Deus diz para Gideão: pergunta para estes quem tem medo. Então, dos 32 mil homens, 20 mil homens disseram: eu tenho. Então disse: manda esses embora. Sabe, meus irmãos, por que Deus mandou embora? Porque aquele que tem medo, na hora da luta, ele pode se tornar um covarde. E o covarde foge na hora da luta. Essa é a verdade. Agora, ser corajoso não significa não ter medo. A pessoa pode ser corajosa e também o medo pode estar ali. Mas o medo, ele não fará com que aquela pessoa fuja. Então o medo faz com que o covarde fuja, mas aquele que tem coragem, mesmo com medo, ele não fugirá. E por quê? Salmo 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Assim declara o salmista. Quando nós estamos com medo, nós vamos confiar no Senhor, mas fugir não, de jeito nenhum. O problema está ligado à fé. A fé. Olha o que a palavra diz em Isaías capítulo 1, versículo 10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus queridos irmãos, essa frase, não temas, nós vamos encontrar ela 365 vezes na Bíblia. Parece uma coincidência que tem uma para cada dia do ano. Não temas, não temas. Por isso, nós não vamos nos acovardar diante das lutas e dos problemas. Não iremos fugir. E por quê? Porque nós cremos nesse Deus. Nós, como dizimista, quando estivermos com medo, vamos confiar em Deus pela fé, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o problema é que o covarde, pelo medo, ele recua, porque lhe falta fé. Esse é o problema. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meus irmãos, se nós retrocedermos, não vamos agradar a Deus, porque o que retrocede, aquele que volta atrás, aquele que o medo não deixa ele continuar, esse é o covarde. Sabe, nós não podemos em hipótese nenhuma, misericórdia, nos apresentar a Deus como covardes, se queremos agradar a Deus. E em terceiro lugar, como é que nós podemos agradar a Deus? Fazendo tudo nessa vida, tudo que fizermos, faremos para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer,
lá no meu íntimo eu preciso fazer para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado nas minhas ações, nas minhas reações, em tudo que eu fizer, será para a glória de Deus. Quando temos essa preocupação, quando agimos assim, então nós vamos agradar ao nosso Deus tremendo e maravilhoso. Então, vamos ler o primeiro versículo de Êxodo capítulo 33, versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Meu irmão e minha irmã, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, se nós estamos agradando a Deus, com certeza Ele vai conceder. Procure saber mais e mais como agradar a Deus, em nome de Jesus Cristo, porque esse é o segredo de uma vida bem-sucedida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado e eterno Deus, nos ajude, Senhor Deus amado, para que possamos crer em qualquer situação, para que não sejamos covardes, Senhor Deus, em nome de Jesus, e para que tudo o que fizermos em nossa vida, Senhor Deus amado, possa ser para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa nos dar graça, para que possamos agradar o Senhor, porque quando, Senhor Deus amado, o Senhor concedeu aquilo que Moisés estava pedindo, o Senhor o fez, porque estava se agradando dele. E Deus amado e Deus maravilhoso, nos ajude, Senhor Deus, a viver de tal forma que venhamos agradar o Senhor. Assim pedimos a sua bênção maravilhosa e agradecemos por sua misericórdia, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O meu desejo é que você tenha uma vida bem-sucedida, seja em qualquer área da sua vida, que você tenha uma vida bem-sucedida. Mas, meu irmão, acima de tudo, agrade a Deus. Esse é o segredo da vida bem-sucedida. Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço da minha parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.